Prontinho? Vamos lá. Boa noite. Então, vamos lá. Hoje eu vou fazer, uma reunião com vocês de estudos sobre a litoterapia, que é a terapia das pedras que a litáurica trabalha. Então, para a gente começar, eu vou explicar um pouquinho aqui sobre o nadis. O nadis é uma imensa rede complexa de energias fluídicas, um sistema interno intangível paralelamente aos nervos do corpo, o qual a exteriorização de um cânon interno de energias. Os nadis do corpo físico têm relação com o espírito, os nervos com a alma. Aquilo que parece em sua exteriorização conjunta é o sistema endócrino que corresponde à forma que cai a matéria. Então, na medicina tradicional chinesa, eles falam dos meridianos, E a Índia, eles têm o conhecimento dos nadis, Então, esses nadis, eles têm ligação também com o canal mediúnico, expressado pelo canal mediúnico da foto da aura. Então, a aura, ela tem 12 canais principais por onde circulam as energias, O chi, o prana, energia vital, e assim vai. Energia ancestral, energia perversa, todas as energias têm ali. Alguns desses canais começam no dedo das mãos, os outros nos artérios dos pés. Cada um implicando com uma área orgânica, tem distribuído nele cerca de 735 pontos de cruzamentos por cada lado do corpo. São pontos auxiliares que cruzam os canais menores, por onde pode entrar e sair energias nas suas variedades. Os canais estão ligados ao campo da aura, interligados ao físico, através das células energéticas secundárias, poros cutâneos, respectivamente, interligadas ao ponto de força, que são os chakras, Então, a gente é um verdadeiro centro de energia, E a gente precisa tomar consciência disso cada vez mais, Então, em 1958, em 19 de janeiro de 1958, na cidade de Pedro Leopoldo, o médium Francisco Cândido Xavier escreveu o livro Evolução em Dois Mundos, ditado pelo espírito André Luiz. Ele vem sufragar que o corpo tem a sua formação presidida pelo corpo áurico. Nele possuímos todo o equipamento de recursos automáticos que governam bilhões de entidades microscópicas, os íons, a serviço da inteligência dos círculos de ação em que demoramos. Com esta bagagem, os recursos evolutivos são adquiridos vagarosamente pelo ser e o corpo astral exerce a ação organizadora. Os fulcros energéticos, sob a direção automática, imprimem às células as especializações externas. André Luiz também ensina que o corpo espiritual possui uma estrutura eletromagnética e refere-se à aura, considerando-se toda a célula em ação por unidade viva. Qual motor microscópio, em conexão com a usina mental, é claramente compreensível que todas as agremiações emitam radiações e estas se articulem através de sinergias funcionais para se constituir de recursos que podem nomear de tecidos funcionais de força em torno aos corpos que a exteriorizam. E o mesmo espírito refere-se também ao fenômeno que se observam na colaboração da aura, na ligação e reentrâncias sutis dessa túnica que o homem se entraja, circula o pensamento, colorindo com as vibrações e imagens de que constitui, antes de irradiá-las ao rumo das metas de demanda. Então, aqui, influências mediúnicas. Subordinações ao karma, às leis físicas, condições iônicas da atmosfera e supostas casualidades. É que também o universo implica o organismo, como o organismo implica o universo. E sendo assim, a aura humana é uma cópia da atmosfera do planeta mãe, que se perde pelas energias buracos de ozônio. Individualmente e conforme as suas situações físicas individuais,
todos já serão influenciados a perder energia mais do que naturalmente repõem. Todo e qualquer abalo emocional age na psique, conforme sua intensidade, age na aura. As reações acontecem no cérebro, na relação dos fatos e ambiente, provocando diferentes reações biológicas ou desequilíbrios do metabolismo, como deslocação de massas de sangue e oxigenação de órgãos, liberação ou falhas de substâncias hormonais no sangue, etc. Então, vamos lá. Para vocês entenderem como que essa usina mental que nós somos, ela nos influencia. Então, tudo que é externo, você tem que ter conhecimento de tudo isso que eu vou explicar hoje, né? E aí vocês vão ver como que a pedra trabalha com tudo isso, para vocês poderem ter noção de quanta energia a gente produz, o quanto que a gente tem que ter de entendimento desse processo. Vamos dizer assim, uma pessoa ela tem um diálogo comigo e eu me magoo com o diálogo dela. Então, quer dizer o seguinte, eu não digeri aquela conversa. Então, aquilo ele vai ficar ali na minha roda de energia, entre os meus chakras, meus nadis, meu campo energético, né, o meu espírito, a minha alma, os meus hormônios, ele vai ficar ali atuando de uma forma prejudicial, né? Só que tudo isso tem um precedente, né? Essa ação que ele vem aqui, que o Chico Xavier vem falando no livro Evolução em Dois Mundos, né? Nele, né, possuímos todo o equipamento de recursos automáticos que governam bilhões de entidades microscópicos íons a serviço da inteligência dos círculos de ação em que demoramos. Então, a gente nasce por algum motivo, vive por algum motivo e precisa continuar existindo por algum motivo. Essa situação é uma continuidade, né? Então, tudo, ela já tem uma organização, né? A Deus é que governa toda essa energia cósmica que nós fazemos parte dela. Então, nós estamos dentro dessa energia, mas precisamos olhar para a gente também como essa capacitação energética, porque a gente tem o costume de olhar para a gente conforme a nossa cultura, né, ensinou que você é só esse corpo, ou que você tem um coração que parece que é desligado dos outros órgãos, né, um fígado que não é interligado, né, porque o médico fala assim, eu vou operar um coração hoje. Peraí, mas esse coração é do João, você entendeu? E o João tem todo um histórico. Então, essa fragmentação que a gente foi levado a acreditar que existe, é que leva a gente a se desconhecer como uma capacidade de energia tão grande que a gente é, né? Então, ele já falava disso, né? Nesse livro da Aura. Ó, quanta coisa eu vou pular aqui, senão a gente não dá conta, mas tem muita informação aqui. Seria até legal fazer uma reunião e passar todas essas informações. Deixa eu pegar aqui. Tá, não vai dar tempo de falar tudo. Então, lá, a litoterapia é a litáurica. O nosso verdadeiro eu, o nosso espírito, não tem fim nem ligação definitivas com ninguém, nem com a sua matéria de seu corpo, a não ser com o infinito numa palavra, Deus. Né? Então, todas as relações, elas são continuidade de um passado. Né? O único objetivo da existência nossa é a gente se aproximar cada vez mais do entendimento do Criador, das suas leis e conseguir uma evolução. Tá? A gema litáurica, ela tem uma função organizadora. Né? Aí tem uma frase aqui, que é um pedacinho, 2 pedras, uma agora, outra em 2000 anos atrás, conectando como a pedra do toque no Antigo Egito. As pessoas
manuseava e, através da ação de sua lisura e do silício nela contido, filtrava as ondas de projeção mental, ativando os chakras da palma da mão e das partes dos dedos, que são os nadis e os meridianos. E estes são também a rede sinóptica externa da aura, onde o desequilíbrio funcional desses canais podem comportar enfermidades físicas e mentais. Então, o que acontece? Quando você tem contato com a pedra, né? Agora eu preciso explicar um pouquinho aqui o que é a pedra, né? Então, aqui a gente tem uma pedra... vamos pegar essa aqui. Tá, essa aqui. Aqui tem uma pedra bruta, né? Aqui ela é um pedaço de uma rocha, é uma pedra bruta, tá? Então, essa pedra, aqui dentro, ela tem toda uma composição. E ela tá, é como se aqui toda a parte química dela tivesse dormente. Não, então ela tá aqui, ela tem energia. Você pode usar e carregar uma pedra que ela tem energia, mas ela tá dormente. Toda a organização dela aqui tá dormente, tá? Porque essa pedra, ela existe hoje pela história que existiu no passado, né? São restos de organismos, de químicos que existiram no planeta, né? Ou que vieram de outra, a gente não pode acertar totalmente. Então, essa pedra, ela tem uma organização aqui, mas ela está dormente, tá? A partir do momento que você pega essa pedra e dá uma breve lapidada nela, ela vira uma pedra rolada, né? Ela vira uma pedra rolada. Então, desse processo para esse, já houve uma organização de um processo para o outro, tá? Mas ela ainda continua num processo, assim, sonolento, né? Quando ela é lapidada e facetada, né? Facetada, lapidada, aqui já existe uma organização, né? Química de vários componentes que compõem a pedra. Então, cada pedra ela tem os seus componentes. Então, o que acontece aqui? Ela entra como uma chave na fechadura, né? E aí, entra aqui, ó, nessa aqui. O espírito é uma centelha divina, bioenergia pura e consciente. Sobre sua forma e composição, Kardec, em seu Livro dos Espíritos, se esclarece que não pode ser conhecidos pelo homem em virtude do atraso mental e intelectual que ainda se encontra hoje. Sabemos, através da doutrina espírita e das mensagens espirituais, que este se constitui de bioelétrons livres e puros, diferente de todos os demais existentes na natureza, que se agregam a outras partículas subatômicas, originando o ego superior, o arquétipo humano, que evolui nas reencarnações. E por seus próprios méritos e através das sucessivas passagens nos mundos físicos, se purifica até alcançar-se nos mundos superiores. O espírito é a energia que, juntamente com o plano cósmico, né, dinamiza e vitaliza o universo celular humano. Seu fulcro gerador encontra-se em qualquer parte da região talâmica, do anticérebro perispiritual, na antiglândula pineal, na sede da alma, segundo Descartes. E dali se irradia para todo o corpo, no organismo humano, e fora deste, na aura e no corpo etérico, né? Então, o que acontece? Quando você está num caminho de autoconhecimento e de evolução, né? Que eu vou continuar lendo aqui para vocês poderem entender o raciocínio todo. Numa busca de conhecer toda a grandeza e a evolução da tua alma, né? E querendo entender tudo, passado, presente, futuro. Entendendo um contexto de se aproximar do Criador, essa pedra, ela utilizada como símbolo espiritual, né? Ela entra como um catalisador, ela vai ser um direcionador do seu canal energético para que todas as interferências que antes você pegava de todos os lados se organizem também
né? Então, quando você vai escolher uma pedra, a gente pede sempre para estar com a foto da aura, porque daí a gente vai colocar as pedras que vão se encaixar nessas fechaduras que precisam ser né, abertas para que esse caminho seja percorrido, e a própria pessoa é que vai escolher a pedra, que na verdade é a pedra que escolhe a pessoa, porque o campo energético, áurico, espiritual dela vai encontrar uma organização que era o que precisava para que aquele caminho possa começar a ser traçado, né? Isso é um conhecimento que sempre existiu lá atrás, é um conhecimento ancestral, né? Eu tenho um outro livro que eu podia ter trazido, que eu acho que não está aqui, de uma civilização que eles faziam uso da pedra como elixir. Então, eles trituravam a pedra e tomavam. Todos os remédios, eles eram feitos das pedras, porque eles sabiam que as doenças vinham da falta de conhecimento da parte espiritual, né? A gente se afastou tanto que a Narciso e a Sueli fizeram uma reunião aqui falando, né, das doenças, né, que foi o pecado, que é onde as pessoas deixaram de continuar no caminho da lei do amor e se afastaram da sua natureza maior, e aí veio as doenças da carne, as doenças físicas, né? Então, civilizações antigas já tinham esse conhecimento. A litáurica, como a gente toma consciência, né, desse caminho novamente, ela traz essa oportunidade de a gente usar a litoterapia junto com o tratamento, para que você tenha menos interferência em entender o seu próprio caminho espiritual. Tá dando para entender, gente? Se eu tiver muito assim complicado, vocês me falam. Então, aqui, ó, a mente é o envoltório sutil do espírito, a força que extravasa do claustro talâmico e o mantém em contato com o mundo exterior e os demais espíritos, através dos sentidos físicos e das percepções extrasensoriais e das faculdades mediúnicas paranormais que se evidenciam na força da aura e seu equilíbrio, na meia-lua superior, bem inclinada e rosada. A pedra, a gema litáurica, entra neste campo, provocando os deletérios efeitos, também energias estáticas, geradas por inúmeros artefatos modernos elétricos, tipo rádios, televisores, eletrodomésticos, lâmpadas, vestidos de material sintético. Então, a pedra ela também filtra essas energias que nos fazem mal. Essas roupas que a gente usa, pode perceber que às vezes você vai tirar a roupa daquele choquinho, né? Daquela estaticidade. Então, a pedra ela também organiza essa energia. Tá? Efeito que, além de ser deletérios à saúde física, criam inúmeros rumores técnicos nas ondas mentomagnéticas, impossibilitando a clareza e a veiculação, quando a alma não enxerga o caminho da evolução e ainda vive sem proveitos espirituais, mantendo a taça de ouro inteira, que é o canal mediúnico. Assim é que uma ou outra maioria de pessoas está tecnicamente impedida de relacionar-se espiritualmente. Mas vamos lá, lembrando que tudo tem um precedente. Então, todas as vezes que a pessoa reencarna e não tem busca espiritual, não busca responsabilidade com a própria alma, ela não desenvolve essa evolução. Então, ela vai ficando como se ela estivesse desligada do contexto evolutivo dela. Ela não entende por que ela sofre, por que acontecem as coisas com ela. Ela vai vivendo sem ter essa percepção. O cristal da pedra gema, condicionada a determinadas condições, soluciona este problema, pois nisso aproveita-se das características filtrantes conhecidas no campo da radiofonética das transmissões de rádio. A gema terapêutica, entretanto, é uma pedra lapidada e harmonizada que, através das suas múltiplas facetas, reflete em todas as direções e abre passagem nesta a uma única frequência, que é aquela do portador, pois sendo harmonizada pelo terapeuta, estando no seu campo etérico por 36 horas ou 3 dias, a frequência magnética mental deste solicitará
e a disposição dos seus elétrons, de forma que somente esta onda desta frequência transpassará o cristal da gema. E aí aumenta as defesas áuricas, agindo entre o cérebro consciente e inconsciente, que estão na mesma frequência magnética, como um filtro limpador de sinal ou da prece, da evolução ou do pensamento espiritual. Por isso, quando a gema se eleva a símbolo espiritual, a sua ação é também terapêutica, pois a onda magnética gerada passa pelo cristal que a limpará dos estáticos e dos rumores magnéticos. Porém, a gema graduará a onda que harmoniosamente irá misturar-se às energias áuricas e nunca serão repelidas, pois esta é exatamente a frequência do campo etérico. Não se pretende o mesmo efeito, porém, com qualquer gema. Não só com qualquer gema, mas com uma pessoa que não está no caminho espiritual, entendeu? Você tem que estar na busca de autoconhecimento, para que essa pedra ela se encaixe com você e ela permita você fazer esse caminho, né? Para aquele que me vê através da minha energia na pedra, eu nunca me perderei, e muito menos ele perderá-se para mim. Faz mais sentido para vocês essa frase, depois dessas explicações? Né? Porque eu, quando eu cheguei, eu também tinha dificuldade de entender essa frase, né? Oh, meu Deus, mas como assim uma pedra, né? Como uma pedra? Então, hoje, né, a gente tem mais condições, até mesmo para entender certas informações, né? Então, a pedra é o foco do objetivo dos seres humanos que atravessam sérios problemas no mundo, onde o importante é a cura e a solução do problema existente. Vamos lá, vamos falar do problema existente. O problema existente é aquele causado pela falta de colocar o amor, a lei do amor na prática. Quando a gente não coloca a lei do amor na prática, a gente está mais fadado a gerar um karma negativo, né? E isso gera problemas. Então, quando a gente reencarna por quê? Porque tem precedentes para resgatar, né? Então, quando a litárica fala de problema existente, são as cobranças que a gente traz do passado, né? Todo o contexto é subordinado à ionização que se realiza na aura pela intensidade da radiação mental operada a este propósito, subordinado ao conhecimento e disciplina mental, combinada com esta pedra ou uma gema. A gema, porém, opera na aura, porque nos cristais de semicondutores encontram-se elétrons livres excitados em misturas e lacunas, ou ausências de elétrons também livres, ou formando pares ou com elétrons excitados, e tudo formando uma espécie de gás eletrônico, um plasma frio e gasoso, mas que se torna biologicamente igual quando a gema é portadora, por um certo tempo, no campo áurico precedentemente harmonizado. A pedra deve ser solicitada. Aí entra, você entendeu? Que o seu Luigi, ele falou, vocês usam muito pouco a gema, usam muito pouco a pedra. E ele até falava assim, olha, engraçado, né? Eu observei muito quando ele falou isso, né? Ele faleceu em mais de 2001, né? Então faz 20 anos, né? Ele falava assim, olha, vai ter muita guerra biológica no futuro. A aura é a proteção e o remédio é a pedra. E eu escutei muito ele falar isso, né? E nem imaginava que a gente ia estar vivendo isso hoje. Nem tinha noção disso, né? Então, é por isso que eu acho muito importante estar colocando o contexto da pedra. Porque a gente coloca a pedra, né? Usa a pedra, mas esquece de acionar ela, né? Esquece de mentalizar ela, trazer ela aqui. Você está com ela aqui, mas ela tem que estar aqui na sua mente, né? Então, a pedra deve ser solicitada. Semicondutores, silício e germânio é considerado semi, porque ora conduz, ora não conduz carga. Todo o contexto tem significados espirituais, pois é o espírito que sabe onde começa o problema e como se soluciona. Conhece as causas,
que influem na ionização e na lei da correlação, dispondo dos meios de exame imediato, pois essas propriedades são feitas na aproximação e aproxima aos plasmas cristalinos dos cristais e semicondutores sólidos, onde as complexas relações mútuas entre íons, elétrons, prótons criam uma entidade única sob o ponto de vista organizacional. E a gema com essas qualidades é simplesmente aquela que na hora da escolha aparece que cai a mais bonita, chamando atenção sobre alguma de suas características ou propriedades que atraiam de forma particular pela forma, brilho, muitíssimas influências interferem com esta escolha, mas a simples sensibilização de gostar tem ligações com a evolução do ser. A gema deverá ser portada, né, e surtirá os efeitos terapêuticos ao ser mentalizadas. A pedra. A gema terapêutica, entretanto, é uma pedra lapidada e harmonizada que, através de suas múltiplas facetas, reflete em todas as direções e abre passagem nesta a uma única frequência, que é aquela do portador, pois sendo harmonizada pelo terapeuta, estando no campo elétrico entre 16 e 36 horas, a frequência magnética mental desta solicitará a disposição dos seus elétrons, de forma que somente esta onda desta frequência transpassará o cristal da gema e o inconsciente, que está na mesma frequência, como um filtro limpador de sinal ou de prece, de evolução e do pensamento espiritual. Estou repetindo de propósito, que é para pegar a informação. Por isso, quando a gema se eleva a símbolo espiritual de sua ação, é também terapêutica, pois a onda magnética gerada passa pelo cristal, que a limpará através dos rumores magnéticos, porém a gema graduará a onda do seu cromatismo, transformando essa energia cromática áurica, que harmonisamente irá misturar-se às energias áuricas. E nunca serão repelidas, pois esta é exatamente a frequência do campo etérico. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que quando você vai escolher a pedra, não é só a organização química dela que é a fechadura. A cor da pedra vai trabalhar na cromoterapia, porque você necessita também daquela cor, né? Então, são vários processos juntos, né, que tem na pedra. Isso que ele está querendo dizer aqui. E então, essa informação que eu preciso estar passando para vocês. Aqui tem uma informação aqui. A sua evolução depende da evolução dos seus primeiros. Então, a gente já tem, pelo Litauro, que a gente sabe que para a gente estar aqui hoje é porque ou nós já buscamos conhecimentos em vidas passadas ou nossos antepassados que nos impulsionam a estar buscando um caminho espiritual. Então, é sempre alguém já iniciou, porque senão a gente não chegaria se nós não tivéssemos buscas nenhuma anterior. Então, por isso que é muito interessante a gente perceber que quando a pessoa chega na litáurica, já está marcado, já está combinado antes, já está... Então, nada é por acaso. Eu cheguei porque naquela hora eu fui sintonizar a rádio. Não, já estava programado naquele momento, né? Eu cheguei porque fulano foi trabalhar lá. Não, já estava programado. Porque, né, eu trouxe minha filha primeiro, que já estava programado, né? Depois a sua filha deu volta, voltou. Tudo já está programado, porque isso já está na alma, já está registrado na alma. Então, aqui, ó, para evoluir. As entidades que estacionam nesta dimensão sozinhas não podem se livrar desta, pois é consequência do materialismo ou crenças erradas, que ao momento do desencarne, automaticamente põe o espírito no seu estado. De nada vale aqui a experiência das vidas vividas anteriores, pois, para libertar essas memórias, é preciso elevar o espírito aos planos dimensionais do verdadeiro tratamento, de onde a vida espiritual se desenvolve numa forma construtiva, utilitarista e evolutiva, que levará ao prosseguimento da evolução em outras vidas. Sempre uma continuidade. Então, aonde você está hoje está tudo certo, porque você veio traçando essa continuidade. A doutrinação. A dimensão na qual vive a matéria é paralela a esta dimensão espiritual.
O que as separa é a diferença de vibrações. Por isso, a dimensão da matéria não enxerga o seu campo paralelo espiritual. Porém, o que é espírito está no mesmo plano. Assim é que os espíritos desencarnados e encarnados estão na mesma dimensão. Mas este não é o plano dimensional espiritual, este é o plano da matéria, da miséria humana, do sofrimento, das coisas feias. Então, o espírito que não sai daqui, que ele morre e fica na dimensão da matéria, por falta de esclarecimento. Então, ele não teve busca em vida. E a gente é exatamente aquilo que a gente era quando estava na matéria. Se você teve busca, você sai com aquela busca. Se você não teve busca, você também sai da matéria, mas fica aqui, não consegue sair, porque não tem conhecimento de como continuar, de como ir, para onde ir. Isso é o mesmo, não muda exatamente nada. Para sair daí, os espíritos precisam de ajuda, indução em consequências do estado e grau de evolução espiritual, que começa em sucessão. Sobre o espírito, quando este é ajudado pelos amigos, guias ou quando recolhido pelas equipes caridosas de socorro, aí é que existem os conflitos. Um espírito doutrinado na vida, numa certa doutrina, ao deparar-se com uma situação que não confere com o que aprendeu, qual será a sua reação? Muitos católicos, crentes, etc., recusam a serem ajudados, considerando este socorro como força do mal. Eles não sabem nem como, você entendeu? Porque muitos morrem, morri, entendeu? Cumpri, fiz tudo que tinha que fazer, vou para o céu. Cadê o céu? Não tem, né? E aí, como é que faz? E aí vem alguém para ajudar, vem um antepassado lá, demônio, é coisa do mal, porque como é que você vai me ajudar se você está aqui? Então, é uma confusão só, você entendeu? Muitos católicos crentes recusam a serem ajudados, considerando esses socorros como força do mal. E daí, se na equipe de socorro não houver ninguém com algum tipo de interesse naquele espírito, este não será simplesmente, vai deixá-lo ali, naquele estado. Se não houver esse interesse por alguém, num tipo de determinação, muitas vezes se faz necessário a obra de um doutrinador encarnado que lhe demonstre por A mais B o contexto da realidade. Então, essa é a grande dificuldade que a gente tem. E eu vou falar isso para todos nós, porque até eu tenho dificuldade. Porque muitas vezes, a gente fala assim, eu preciso entender, eu preciso saber. Mas se tem alguém comigo aqui me cutucando, que precisa de ajuda, e eu não der o que ele quer, ele me dificulta, você entendeu? A qualquer coisa que eu queira. E aí começa a vir os problemas em todos os sentidos que você imagina. Problemas de relação no trabalho, problema de relação afetiva, problema de saúde, problema de você sentir um incômodo dentro de si e não sabe de onde vem, porque tem alguém ali te cutucando. Me ajuda. E não é um, são vários. Para vocês terem uma ideia, numa aura boa e equilibrada, a gente tem no mínimo 20 antepassados. No mínimo. Ainda dependentes da gente, da matéria. Numa aura que está um pouquinho mais complexa, pode ser muito mais. E em algumas auras, são muitos, né? Então, imagina, a pessoa está preocupada só com a vida dela. Não tem consciência desse mundo espiritual. E aqui está explicando, é a mesma dimensão, né? Então, eles ficam ali vivendo com a gente, opinando. Ora a gente quer uma coisa, ora quer outra coisa, ora a gente gosta de alguma coisa, ora a gente não gosta. Ora, a gente fica que nem marionete. A gente vira marionete na mão desse mundo espiritual. Então, sabendo que essa responsabilidade é minha, eu tenho que dar conta disso. Né? Então eu vejo assim, é melhor a gente dar a mão para esse mundo espiritual e ter uma vida mais tranquila para você poder desenvolver o que você veio fazer aqui, do que a gente viver em conflito com esse mundo espiritual, achando que alguém vai dar conta disso. Aí, gente, a gente para e pensa, né? O padre, o pastor, o médium, o guru, sei lá o que for, né?
a professora de yoga, já tem as cobranças dela. Como é que a gente vai dar cabo do problema do outro? Não acontece, não rola, né? Por mais que o ego, né, quando ele ainda está perdido, acha que ele tenha condições de resolver o problema do outro, é ilusão. A gente não consegue. Porque a gente não tem... porque, exemplo, né, eu posso ter tido uma vida com a Flávia, mas as outras tantas que ela teve, eu não estava lá. Então, naquela que eu tive com ela, a gente pode até resolver juntas, você entendeu? Mas e as outras? Nem ela vai resolver, nem eu vou resolver dela. Então, são papéis de representação que essas pessoas usam. E muitas vezes, até por fato de não ter tido a oportunidade, por karma e não falta de buscar um caminho de resolver o próprio problema, e ele se coloca nessa representação de que ela pode perdoar os pecados do outro. Gente, isso é uma ilusão tamanha que precisa ser muito, assim, inconsciente para acreditar que alguém tem a capacidade de perdoar os seus pecados. Entendeu? Você tem que se redimir com aquele que você prejudicou. Você entendeu? Se ele te perdoar, tudo bem. Mas é até difícil ele perdoar, porque muitas vezes ele está em outra dimensão, né? Ele está numa dimensão espiritual e está naquela situação porque é ocasionado por nós. E todo mundo aqui já fez de tudo. Nós já matamos, estupramos, roubamos, fizemos tudo. Porque na atual situação, que a gente está finalizando um ciclo, a gente já é alma bem velhinha, nós não somos uma alma nova. Então a gente pode ter vindo em todas as circunstâncias. Por isso que a gente fala, né? Atira a primeira pedra que não tem pecado. Todo mundo já errou, todo mundo já... né? Então, quanto mais esclarecimento sobre esse fator, quanto mais entendimento dessa parte, mais passos evolutivos a gente pode dar. E a religião, ela se tornou um mediador, mas se perdeu no meio do caminho, você entendeu? Porque virou mais um comércio, como se pudesse subdividir as religiões. Imagine se você tem um espírito, aí você fala para ele assim, olha, você pode ser corintiano, você pode ser palmeirense, você pode ser, né, de outro time. Não existe isso. O espírito, ele só tem um caminho. Deus é o criador, é o contestador das leis, e é essas leis que interessam para o espírito. O espírito precisa entender isso. Então, essa subdivisão, eu costumo estar dizendo, né, a divisão, ela é ruim em todos os fatores da nossa vida. Porque dividindo os homens, fica mais fácil de controlá-los. Um ser humano que ele se conhece como um todo, ninguém vai chegar para ele e vai falar assim, tá errado o que você está pensando aí, porque você sabe do que se trata, você entendeu? Então, você precisa conhecer a sua natureza, né? E agora a gente é uma usina de energia, é uma verdadeira usina de energia. E a gente foi deixando esse conhecimento para trás, foi se afastando de tudo isso, né? E hoje às vezes a gente se acorda, nossa, eu sou um lixo. É um absurdo a gente não se compreender e não se entender como realmente a gente é, tá? Então, vamos lá. Se houver este tipo de interesse por alguém, tipo de determinação, muitas vezes se faz necessário a obra de um doutrinador encarnado que lhe mostre por A mais B o contexto da realidade. Nisso tudo influem muitos fatores. Os condicionamentos ligados à última vida e existência são generalizados e muitos acordam a vida espiritual usando os meios mediúnicos que acha seus na frente de um doutrinador que nunca viu. As suas lembranças são vivas até o momento que perdeu os sentidos, e aí, aos poucos, que vai se conscientizar quando um bom doutrinador descobre almas que já alcançaram bons níveis evolutivos, somente removendo os entulhos postos pelas provas da vida, pondo luz nas preciosidades onde espíritos em temporânea confusão se recuperam rapidamente, da mesma forma que outros não passam de monstros sobre a vista. Então vai depender muito do precedente, mas a gente tem que ajudar em todas as circunstâncias sem julgar, porque se a gente ajuda, quando a gente desencarna, a gente tem um monte de amigo do outro lado para ajudar a gente também, né?
Evolução com calma e tranquilidade. Apesar das verdades não terem nada de fantásticas, as pessoas têm o direito de errar. Tudo roda em volta da lei kármica, das leis universais. E essa encontra o seu reflexo. Aqui na Terra, como em outros planetas no universo, em outras dimensões, as pessoas querem ver o picadeiro do circo e o fantástico, porém não tem nada disso. Espíritos que formam a espiritualidade e esta subentende a humanidade, nesta compreensão, por consequência, além da evolução, que porém é ligada ao intelectual, pois qual significado teria passar o tempo no desenrolar-se das nossas experiências se o nosso contexto intelectual fosse parado nas ideias, escritas de ontem, superadas por consequência pelo dia que passou. Então tem que fazer um sentido de evoluir, não adianta a gente ficar sem desenvolver essa intelectualidade. E se a gente entende também que a gente tem uma alma que está na nossa responsabilidade e que precisa crescer, a gente também tem que desenvolver essa sabedoria espiritual. Então, a palavra karma significa o conjunto das ações dos homens e suas consequências. É a causa e efeito simultaneamente, porque toda ação gera uma força energética que retorna para nós mesmos. Então, vamos deixar bem claro aqui. Karma significa o resultado de uma ação. Se a ação foi positiva, karma bom. Se a ação for negativa, karma ruim. É você que dá esse tom, né? É que às vezes a gente fala assim, ai, fulano é meu karma. Tudo é o karma. Aí a culpa é do karma, não é mais de quem está tendo a ação. Então, é uma confusão que a gente não pode fazer, tá? Quer se goste ou não, tudo que está acontecendo neste momento é resultado de escolhas feitas no passado, uma vez que o karma define o nosso destino. Então, se a gente hoje está tendo uma vida mais difícil, é porque a gente ocasionou essa situação no passado. Então, a gente toma consciência disso, muda a consequência e vai para frente para melhorar isso. Infelizmente, muitos fazem escolhas inconscientes e por isso acham que não são escolhas, mas são. Se eu o insulto, é provável que você escolha se ofender. Se eu lhe faço um cumprimento, é provável que você escolha sentir-se grato e envaidecido. Pense bem, é sempre uma escolha, né? Então, a gente também tem que não trazer o descontrole do outro para a gente. O que é do outro, o que é da gente, né? Então, se eu insultar e você não se irritar, ótimo. Aquela ação volta para mim, quem fica irritado sou eu. Né? Então, a gente está naquela coisa, a gente pode se brindar, se conhecendo como uma capacitação de energia que a gente tem que blindar essas energias, né? Tentar conduzir essa usina mental, principalmente o emocional, da melhor forma possível, porque é o emocional que desmorona essa usina energética. Quando eu posso insultá-lo e ofendê-lo e você escolher não se ofender. Desta mesma maneira, posso lhe fazer um cumprimento. Você escolhe não se sentir envaidecido. Você entendeu? A gente também, até para se envaidecer, a gente tem que controlar. Em outras palavras, todas as pessoas constituem, mesmo sendo um escolhedor infinito, um feixe de reflexos condicionados. E a gente também tem que parar com essa coisa também porque muitas vezes a gente traz um condicionamento familiar de ter uma postura diante da vida e a gente continuar isso. A gente não precisa ser igual, a gente precisa encontrar a nossa maneira de ser, né? Então, eu levo muito para um outro contexto, de não ficar racionalizando tudo, e sim sentir. A gente perdeu esse poder de sentir. Por não se conhecer como um todo, a gente levou muito para o mental. E o mental, ele é cheio de condicionamentos, né? Não sei, que nem exemplo, às vezes você tem alguém na família que tem um problema contra algum tipo de situação. E aí você fala assim, eu também sou porque meu pai era, porque minha mãe era. Isso não é legal, a gente veio para transmutar isso, né? Para melhorar a nossa ancestralidade. Então, olhar para aquelas situações que os pais da gente, que os avós da gente trouxe e tentar transmutar isso, melhorar isso,
tá? Tá. Então, ó, tem muito mais coisa, mas é muita coisa. Só vou... Tá. Então, aqui tem uma explicaçãozinha sobre os Vedas, né? O Veda, que significa o efeito de vedar. Proibição de interferir com a revelação de Deus. Cada um dos 4 livros sagrados dos hindus atribuídos à revelação de Brahmana, escritos em sânscrito, a data ela é incerta, né, de muitos séculos atrás antes de Cristo. Se divide em 3 seções principais, que é o Rig Veda, o Lama Veda e o Sama Veda, né, formulagem de oferenda, cânticos e hinos de louvor, né. Então, usa-se normalmente no plural Veda, significa revelação de Deus. Revelação de Deus. Então, os Vedas eram um contexto que não poderia ser modificado, né? E o homem ousou modificar e aí foi gerando uma série de consequências, né? A palavra Cristo, né? Redentor, que segue a revelação do que não pode ser modificado também vem trazer o conhecimento, né? O acordo de João Batista com Jesus. A justiça de Deus será honrada em seus decretos quando os homens forem capazes de compreendê-las, né? Então, hoje a gente sabe que as pessoas têm mais tecnologia e informação para compreender os efeitos metafísicos, né? Que a fotografia da aura abre esse livro metafísico de cada alma quando você faz a foto. Então, hoje a gente tem tecnologia para isso, né? E aí João Batista, 2000 anos atrás, já falava, né? O corpo é infinitamente menos precioso que o espírito. E apesar disso, vós nada descuidais para tratá-lo e embelezá-lo, ao passo que abandonais o espírito nas manchas do mal, da perdição e da imundície da morte, da pureza de vosso coração, da brancura de vossa alma. Fazei o maior caso, tapai os ouvidos às vãs honras do mundo. Então, as pessoas hoje elas estão preocupadas com a beleza externa, com as coisas externas e abandonam o que é mais precioso delas, que é o que tem continuidade. Então, isso também é um grande erro, né? Então, eu vou passar aqui para a meditação com a pedra, tá? Então, a pedra, muitos aqui, a maioria que está aqui, né, que já tem mais tempo na Litaúrica, já tem pedra. Quem não tem, né, vai passar a compreender. No livro Ponteiros 3 e no Evangelho tem bastante material sobre a pedra, que é legal de estudar. E aqui um pedacinho, a meditação com a gema. Amar seu próximo como um irmão, por quê? É metafísica, é lei. Né? É a lei do progresso, da causa e do efeito. Fortalecer-se na íntima segurança de não dever nada a ninguém acima do possível. Com isto, chega-se ao compromisso da relação. Um aspecto da vida espiritual no operacional da meditação. E nisso a gema ou os cristais auxiliam muito como importante instrumento para contatar a própria natureza interior com o segredo da existência. Esse aspecto precisa ser conduzido como um precioso contexto de método e sobre o guia de uma certa evolução. Por isso, é necessário estudar especialmente esta parte dos ponteiros direcionados ao céu das legiões litáuricas, de forma que este possa ser o tema para manter os fenômenos que podem verificar-se num determinado contexto espiritual e não encontrar a pessoa desprevenida. Pois a meditação nos sintoniza com o contexto espiritual que evolui com o nosso passado. Existe uma grande variedade de técnicas de meditação, com as gemas e cristais, mas aqui se quer dar só um pequeno exemplo, que pode constituir uma forma de operatividade espiritual que nos interessa. No exercício da meditação, a escolha da gema e sua preparação é aquela já ilustrada precedentemente, em que esta tem um profundo significado sacro. Isto leva, na realidade, a um contato íntimo espiritual que se encerra como uma aliança entre a pessoa e a espiritualidade. A pedra representa a força do catalisador de uma experiência milenária.
em condições de pôr em contato quem a leva com a matriz dessa experiência. É uma porta que se abre na direção do antigo ensino, que está no contexto deste livro, junto com mais de 1001 situações a serem deduzidas no exercício dessa relação. Sob esse aspecto, a gema se torna o mestre que revela o seu antigo ensino. Carregar essa gema como símbolo deste contexto já revela a disponibilidade metafísica a este ensinamento. Porém, qualquer sensação mediúnica reage sobre a pedra. Aconselha-se, entretanto, antes de iniciar a meditação, vestir a gema terapêutica. Considerar bem sua situação, pois a energia intrusa da aura corresponde a uma atuação espiritual e, neste caso, a gema gera força contrária e força para expeli-la. Daí, para a reação física mediúnica, a pessoa virá perder a pedra simplesmente. Então, se houver um atrito ali entre a cobrança que está aí e a pessoa, a pedra absorve e ela some. Você entendeu? Ela ajuda. Para meditar, é preciso ficar num ambiente tranquilo, na postura mais cômoda possível, deixar os olhos desfocalizarem até que se fecharem. Iniciar a respiração calmamente, com uma expiração mais profunda, um pouco mais forçada, para depois gradualmente continuar a respiração nos ritmos normais e regulares conforme a própria natureza. Estar nessa postura sem outra finalidade daquela de estar ali, e assim calmo, sem esperar nada, sem pressa ou ânsias de qualquer tipo, estar assim, naquela posição e condição, todo o tempo que se pode e deseja. Repetir esse exercício mais vezes por semana. Este é o mais simples exercício de meditação com as gemas, porém o resultado pode ser mais que surpreendente. Como eu expliquei para vocês dos nadis, e quando você toca você pega a sua gema, senta numa postura, deita da forma que você achar que você deve ficar, tá? E você pega a sua gema e você vai tocando ela, né? Ela vai acionando todos os nadis, o seu campo de energia. E ela vai trabalhando e ela vai retirando e expulsando dali tudo que não é da sua frequência. Então, acionando a pedra e usando a pedra de forma certa, é uma terapia muito indicada e muito interessante fazer essas experiências, né? Eu já acompanhei, assim, muitos resultados de várias pessoas que fizeram algumas experiências com as pedras, assim, das mais fantásticas experiências, né? E até falo, pessoal, quando vocês fizerem a experiência, me contam, porque é interessante trazer esses exemplos, né? Rogério fez uma vez uma experiência, ele teve que fazer uma cirurgia, tomou um exame, tinha que tomar anestesia geral, e aí ele ele, quando voltou, ele passou muito mal. Ele vomitou muito quando voltou. Quando ele teve que fazer uma outra vez, depois de um tempo, ele entrou dentro da pedra dele. Antes de ir lá, de tomar anestesia, ele entrou dentro da pedra. E aí, quando ele voltou, ele não sentiu nenhum tipo de situação, de incômodo, né? Então, é uma experiência que ele intuiu fazer. Então, a gente precisa ter essa relação com a pedra através da meditação para a gente também ter essas experiências, né? Essa relação com a espiritualidade. Então, a pedra, ela representa a espiritualidade. E o mais legal é que ela é você que encaixa essa pedra no seu contexto, né? É o espírito e a pedra na mesma chave e fechadura, tá? Então, muito obrigada por todos, boa noite.